tudo aqui é espinhento, tudo isso aqui é espinhento. Sem bota aqui, caminhando ou correndo, o hobbit da galera, deve ser porque ele tem um pé de elefante, entendeu? Aquela cracona, sacou? Senão não dá não. Bem-vindos à nossa nova série, né, de RPG na natureza. Hoje, florestas. Vamos que vamos, olha aí. Essa floresta maravilhosa. Início de primavera. Bastante verde, mas não vai ser só da primavera que a gente vai falar. Eu já fiz umas filmagens antes dessa live aqui com a floresta no final de inverno, para mostrar justamente a diferença e como essa diferença afeta como a gente vai fazer as coisas no jogo, o que é possível, o que não é possível, para deixar o nosso RPG, quando for para ser o mundo da fantasia, ainda mais bacana. Vamos lá. Muito interessante. Olha aqui, nesse momento a gente está vendo aqui o que seria uma estradinha, né? Uma estradinha que colocaram nela aqui essas pedrinhas, né? Cascalho aqui, ó, para poder manter a estrada. Porém, isso aqui no passado distante não era uma estrada mesmo. Mas a estrada aproveitou algo que existia já antes, que é o seguinte: numas florestas dessas, assim, nos morros, quando os lenhadores derrubam as árvores, eles têm que carregar elas abaixo, eles tentam carregar sempre no mesmo caminho. E com o tempo, disso deles sempre descerem, rolarem os troncos pelo mesmo caminho, vai ficando como que um sulco assim. E no caso aqui o pessoal aproveitou do mundo moderno e já pegou isso, deu uma largada e transformou logo, foi numa estradinha. Mas a gente obviamente não vai seguir essa estrada, a gente vai para o matagal aqui atrás, né? Vamos lá. Isso aqui tá cheio de arbusto. Esses arbustos aqui, ó. Isso aqui é o que em alemão fala Brombeer, é um tipo de cereja. E é muito, mas é muito espinhoso. Outra coisa interessante, a terra nessa região, ó, ela é bem fofa, ó. Ela é fofinha, ó. Colocar nos seus jogos, que o pessoal tá caminhando rio acima, ó. É um caminho bom? É, mas a terra é fofa. Você entra nela, você é meio preso assim. Em alguns pedaços vai estar bem lamacento, bem escorregadio. Só que você não nota a olho nu esse escorregadio. Então isso já é interessante de colocar também na história. Percebam também que, ó, quando fica tudo seco assim, isso aqui são essas folhas secas aqui, ó, elas estavam tudo cobertas pela neve antes. E portanto elas não foram, curiosamente elas não decomporam ainda. E agora o inverno já passou e mesmo assim quando a neve some aparece tudo isso aqui. Então é muito barulhento, ó. É difícil de você andar na surdina aqui sem fazer barulho. Muito musgo, ó. Verdinho. Tudo verdinho. Essa floresta aqui ela é um pouco mais... Ela já foi bem cuidada. Seria uma floresta que ela não é assim... Tem aquele ranger ali cuidando dela, né? Então as árvores aqui estão bem distribuídas. Elas não estão tudo apertado que nem na outra floresta que eu filmei, que é a floresta do inverno, que eu vou mostrar também. Essa floresta alta pra caramba, vai lá no alto. No meu vídeo que eu fiz de inverno, eu mostro que a gente tem muita árvore que já está totalmente seca, né? Tá sem folha ainda, e portanto dá para ver longe. Agora no início de primavera, as primeiras folhas já começam a aparecer. No caso aqui a gente está numa área que tem muita do que se chama daquelas árvores perenes, né? Espinhosas, que são as árvores que nunca deixam de ficar verde. E isso cobre a visão também, ó. Não dá para saber o que é que tem atrás dessas árvores tudo. Se fosse assim aquele invernão sinistro, onde todas as árvores estão sem... A gente ia ver que ali atrás tem mais uma outra florestinha, tem um morro. Mas nesse caso aqui não dá para ver. Então essa questão da visibilidade é algo também muito interessante de colocar. A visibilidade numa floresta varia demais. Quando o pessoal fala que vai se esconder, sabe, a chance não é pequena de que consiga se esconder não, porque vamos observar isso aqui, olha só. Eu tô parado aqui, olha a quantidade de árvore. Como tá no início da primavera, dá para ver relativamente fundo, porque ainda tem muita árvore sem folha, mas as folhas vão chegando e vai ficando cada vez pior. Quando tiver assim no alto da primavera, começo do verão, vai estar fechado isso aqui. Aonde o sol bate, ó,
Um musgo bonitão. É lindo demais. Outra coisa interessante é a questão de procurar cogumelo. Não tem. Ao contrário do que se alguns pensam, quem não conhecer, cogumelo não tem na primavera não. Cogumelo tem no outono. Então agora na primavera, se você quer botar alguma coisa relacionada a isso, você vai botar que não, tem que estar faltando os cogumelos. Ninguém acha. Então se precisar não vai achar. Tem que esperar o outono chegar. Ah, isso aqui também é interessante, ó. Isso aqui é para proteger essa pequena arvorezinha, para ela poder crescer. Entendeu? Fica aqui protegido, ó. O arbustinho. Aí ela vai poder crescer depois. Ó, várias dessas arvorezinhas protegidas. Deu esse tipo de cuidado. Pode ser usado como um sinal de que tem alguém habitando a região. Então se você colocar floresta, pá, escurona, abandonadona, daqui a pouco o pessoal vê um outro sinal ali. Percebe, por exemplo, que tem vários tocos derrubados, ó. Aqui também, ó, escondido, mas é um. Ali tem alguém na área, alguém com um machado derrubando. Isso aqui tudo, ó. Essas aqui. Essa aqui. Elas vão ganhar folha ainda. Quando elas ganharem folha, não vai dar para ver mais nada ali. Vai ficar tudo fechado aqui, ó. Vai ser um muro. Então, uma floresta, quando ela muda da primavera para quando ela vai chegando a primavera, ela vai se tornando um labirinto. E quanto mais se torna o inverno, mais esse labirinto vai sendo desvendado. Outra coisa são as trilhas. Ou a quantidade, não é à toa que os filmes mostram o pessoal tropeçando, ó. Ou a quantidade de galho que fica assim, ó. Se alguém estiver correndo aqui ou com um cavalo, o pessoal a cavalo, eles tomam muito cuidado aqui, porque o cavalo quebra a perna se ele for no gás e crack num negócio desse. E ó, aqui já tá uma área melhor para mostrar essa escuridão. Ó, não dá para ver nada. A gente só vê planta, não sabe o que tá atrás. Mas alguém que se esconda aqui em cima, ó, vai aqui para cima, ó, tá vendo tudo, ó. Tá no mocó, mas tá vendo o caminho muito bem visto. Ou seja, né, os bandits, os ladrões, outros perigos, orcs, goblinoid, outros perigos aí para nossos aventureiros. Agora eu vou tentar chegar num pedaço onde a gente vai ver o que seria assim, como o terreno varia muito na floresta, porque a gente pensa em floresta, né? Semelhante ao que falei no vídeo sobre a neve. Se você faz que nem videogame, tudo plano, não dá certo, não é plano, olha aqui. Ainda mais numa região dessa de colina, ó. Vai vindo aqui, aí desce, ó. Aqui tem esse sulco, aqui já começa mais um pedaço ali de córrego. Então é um terreno bem variado. Se fosse no inverno, isso aqui tudo tava com neve coberta aqui, não dava para ver nada. A gente só ia notar o caminho, porque no caso aqui é uma trilha muito clara, então ia estar a neve aqui assim, mas a gente ia ver indo até o final ali. Outro aspecto típico de filme, jogo de RPG, né, e tal. Ah, tá vendo inimigo, vamos derrubar as árvores. Olha o tamanho do negócio desse aqui. Mesmo que você desse, sei lá, um lightning bolt ali, um trovão, derrubou. Isso aqui vai cair assim, ó, vai cair, pô, se prender nas outras ali, não vai adiantar nada. E uma floresta normal é muito assim, ela é cheia, é muita árvore, elas não caem assim, puf, certinho. Olha isso aqui. Não dá. Outra coisa que o teu machadinho de barbária, mesmo, olha um tronco desse aqui, é só em filme que o cara vai e bate numa e isso aqui cai. Leva tempo para derrubar uma árvore dessa. Mesmo um cara fortão, meio divino aí, heróico, ia ter que dar altas, mas é muita porrada, leva um tempão até tu tirar o que seria um triângulo assim, né? Você bate o machado até aqui assim e depois assim. E aí com esse triângulo que sai, que a árvore pelo próprio peso dela é que cai. Não é o cara Naruto, vai lá e corta, não. Não funciona assim não.
continuar. Então, aí quando você tem uma trilha bonitinha dessa, aí tá legal. Isso aqui seria, na época medieval, seria uma estradinha, né? Um lugar que muita gente caminhou, passou. Ó, isso aqui é um pinheiro de Natal. Um pinheiro de Natal de verdade. Eles são assim, os que não são de plástico. Olha aqui. Especialmente no topo, eles são bem fininhos, não é muito... Não tem muita folha não. E aí tu pendura as bolotas aqui assim. Esse aqui é do tipo agradável, dá pra pegar ele. Tem os chamados azuis, pinheiro azul, que é duraço e bem pontudo mesmo. Aí você pega, já dói. Dá pra rolar aí um caltrop damage jogando alguém num pinheiro desse. Mas um galho desse aqui, aí até que dá pra imaginar. O ladrão do guplo, escala aqui a árvore, ó. Tá que é uma árvore sinistra. Aí vai lá no alto, serra, blof, cai aqui o galhozão em cima. O tema não é ser realista. Não vamos confundir o objetivo de eu mostrar aqui a natureza, hein, galera? Eu não tô mostrando a natureza pra dizer, o jogo tem que ser super realista. Não tem nada a ver com isso. Obviamente a rule of cool ganha, né? O que é legal, o que diverte, vale. A gente pode adicionar mais riqueza pro jogo quando a gente faz as coisas serem críveis. Assim, você faz algo e os seus jogadores é assim, não, beleza. E não que tudo é fácil, porque se realmente fosse tão fácil assim derrubar qualquer árvore, imagina, se você bota os seus próprios oponentes para fazer isso também, então você pode estar jogando árvore na cabeça de todo mundo aí, tudo quanto é jogo. Fica meio bobo, fica não? Boliche na floresta. Ó, isso aqui é uma área de esporte, só pra galera que quiser treinar. Bora treinar também, bora lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Opa! Tem que se equilibrar aqui no... Poxa, botaram até antiderrapante. Aliás, isso também é uma observação bacana. Olha aqui. Os caras botaram aqui algum tipo de tinta, isso aqui, ó, né, para azar. Mas na verdade uma árvore dessa aqui, ó, quando chove muito e ela é muito lisa, ela fica estupidamente escorregadia. Isso aqui fica muito escorregadio, então dá pra brincar com essa ideia também, né? Um tronco assim que já tá há muito tempo usado, ou uma ponte, alguma coisa assim, onde passa muita gente, ele tem a tendência a ficar, qualquer chuvinha deixa ele que nem um sabão. Sim. Aqui ó, no chão, seria uma indicação de trilha. Serragem, se tem serragem, é porque alguém tá morando na região, tá cortando coisa aqui, tá utilizando essa floresta. Quem será que esse é alguém? Goblins, orcs, gente, elfos. Agora a trilha ficou bonitona. Pronto, consegui, olha aqui. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Saca, ó. Exatamente, esse aqui é um nascente ainda. Quase não dá pra ver daqui. Mas esse pedaço aqui, ó, é um desses que o cara derruba a árvore lá em cima e vai trazendo. Vai escorregando ela abaixo. Ó, dá pra ver até a lama marcando aqui, ó, bonitão, ó. Lamão. Todas essas marcas são mais marcas que dá para os teus jogadores acharem, se eles prestarem atenção no jogo, e serem indicações de posições locais, de recursos, de aliados ou oponentes que se encontram nessa região. Vamos seguir isso aqui. Gosto da inspiração, né? Uma área dessa aqui, ó, com essa terra fofinha. Aí você já imagina, quando tem uma área grande dessa, talvez tivesse um gigante dormindo aqui. E um gigante deitado aqui, mesmo que fosse um gigante, vamos dizer usando Dungeons and Dragons, vamos usar um gigante das colinas. Tá deitadão aqui na relva. Ninguém vai ver esse gigante. Se você supor assim, fizer uma história como nas lendas antigas, o gigante já dormiu há tanto tempo que cresceu um musgo nele. Um musgozão assim, ó. Ou não precisa nem ser um gigante, pode ser um troll. O troll tá aqui, pá, paradão, musgo em cima. Ninguém vê, surpreende a galera, levanta assim, do mato, sacou? Da lama ali, vai pra cima.
é o fato de que não tem quase nenhuma cereja, nada ainda. Ainda vai vir todas essas plantas. E em particular a cereja, amora, esse tipo de coisa, comida nesse sentido, elas vêm só lá pro verão, outono. Na primavera tem muita flor e tal, mas não tem fruta. Fruta é coisa de outono. Então esse é mais um aspecto a se colocar quando você está num jogo, que a galera está no mato e fala que vai procurar comida, porque tem muito animal, inclusive animal pequeno, que hiberna, não é só urso que hiberna, tem pancada de animalzinho, coelho, sei lá, tem alguns que não estão ativos nesse período, então se a galera for sem comida para a região longa, vão ter dificuldade. Por outro lado, começa a vir de volta os pássaros, então seria, né, a chance, ó, dá até para ouvir um, ó. Mostrar como é que é aqui, né, com o negócio da topografia, a gente... É muita árvore, muito fácil, dá para esconder 30, 40 pessoas aqui tranquilamente. O pessoal que está chegando ali não vai ver, ainda mais se for de noite, aí não vê nada mesmo. Um grupo que vai acampe num local desse bem escolhido, está relativamente seguro, porque exceto por animais locais, que vão conhecer, vão sentir o cheiro e tal. E se você botar algum oponente que é baseado nesse tipo de sentido, né, para além do visual, e for no auditivo só, fica, na verdade, é relativamente fácil de visualmente se esconder numa floresta desse nível de verdura aqui, desse nível de densidade, especialmente quando está chegando, quando eu falei, quando está na primavera para começo de verão, porque aí está muita folha, tem as folhas secas tudo aqui, elas atrapalham a parte do silêncio, no verão não tem mais esse problema, mas na primavera tem. Então o grupo teria que ser extra cuidadoso. E você, como mestre, pode falar, não, a gente está agora, primavera, galera, todo mundo aí no disadvantage, no check de stealth, porque na floresta é tudo seco, muito arbusto, ó. Olha aqui, ó, é muita brombeia, né, cereja e tal. Isso tudo aqui é espinhento, tudo isso aqui é espinhento. Sem bota aqui, caminhando ou correndo, o hobbit da galera, deve ser porque ele tem um pé de elefante, entendeu? Aquela cracona, sacou? Senão não dá não. Não é à toa que os jogos dão vantagem para a galera que tem higher ground. Porque, por exemplo, eu da onde estou aqui, consigo muito bem ver todo mundo que está se aproximando. Para subir uma encosta dessa, como vocês estão vendo aqui, tem que fazer um esforço, a pessoa está muito lenta. O arqueiro aqui, ó, atira. Então, difficult terrain é uma realidade. Dá aqueles bônus para os arqueiros saírem dos tiros deles. Tô numa trilhinha pequenininha, olha essa trilhinha, que eu tô achando ela aqui ainda é um milagre, viu? É rolar o trekking e rolar um... Se for primeira edição é 1, se for quinta edição é rolar um 20 no trekking, porque tá difícil aqui. Opa, vamos. Ó, um tronco assim, ó. Esse tronco aqui, vou mostrar aqui, do tronco assim, ó, é colocado num pedaço desse justamente para segurar a terra que não derrubar. Então você ainda tem o caminho. Quando a neve vem, ela vai parando aqui, depois ela vai indo embora. Pois é, valeu para quem acompanha a gente aí, um abração.